News. A Ouvidoria da Polícia de São Paulo pede a investigação de 2 casos de agressão e abuso de autoridade de policiais militares em bailes funk. Moradores de Paraisópolis divulgam novas imagens de ação violenta da PM na comunidade. A Polícia Federal prende 6 suspeitos em uma operação contra o tráfico internacional de cocaína. Hacker que invadiu celulares de Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato é solto com tornozeleira eletrônica. A produção da indústria brasileira subiu pelo 3º mês seguido em outubro. Bolsa de São Paulo bate recorde histórico e passa dos 110 mil pontos. Preços do frango e do porco pegam carona no aumento da carne bovina e também ficam mais altos. Muito caro, tudo muito caro. Juiz suspende a nomeação de presidente da Fundação Palmares, que minimizou o racismo no Brasil e disse que a escravidão foi benéfica para os negros. Casamentos entre pessoas do mesmo sexo bateram recorde em 2018. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Pelo menos 11 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas em 6 estados. A quadrilha tinha uma rota internacional de cocaína e estava associada a uma grande internacional. Uma empresária foi libertada em Paraty, no Rio de Janeiro, depois de passar mais de 24 horas em poder de sequestradores. A coisa está ficando cada vez pior. Um jovem de 20 anos morreu depois de ser esfaqueado pelo vizinho na região metropolitana de Porto Alegre e o assassino confessou para a polícia que agiu por ciúme. De Felipe. Daqui a pouco, deputada Joyce Hasselmann acusa filhos de Bolsonaro de estarem por trás de grupos que espalham notícias falsas na internet. A Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo começa a oferecer cursos de capacitação profissional para ambulantes que vendem nos vagões. Voltamos já já. No mesmo dia em que 9 jovens morreram em uma ação da polícia em Paraisópolis, moradores de outra comunidade de São Paulo gravaram policiais militares agredindo pessoas em outro baile funk na comunidade de Heliópolis, também zona sul da capital paulista. Novas imagens da violência que terminou em tragédia no último domingo foram divulgadas hoje. Este vídeo foi gravado por... Em São Paulo, um casal foi agredido e roubado por assaltantes que estavam de moto. A polícia vai usar imagens das câmeras de segurança para identificar os criminosos. Eram 20 para as 5 da manhã. A gente vai, antes de chegar no ponto, a gente já morreu na esquina. Um servidor público foi preso em Brasília suspeito de sequestrar e matar o filho de 1 ano. O criminoso já havia cumprido pena por ter assassinado a própria mãe há 27 anos. Em depoimento, Paulo Osório explica o desejo de vingança contra a mãe e a avó do filho. Uma ação judicial. Não, a gente não está acreditando, ainda não tem corpo, ainda tem esperança. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo no ano passado foi o mais alto desde que o Conselho Nacional de Justiça garantiu este direito. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Alguma outra questão de internação, então ela já tem um documento próprio para isso. A Justiça de Brasília autorizou uma empresa de Olambra, no interior de São Paulo, a importar e plantar sementes de cannabis ruderalis, espécie da mesma família da maconha conhecida como cânhamo industrial. A empresa está liberada para vender sementes, folhas e fibras do cânhamo, além de derivados como canabidiol para fins industriais. A permissão foi dada depois que a Anvisa aprovou o registro de produtos à base de cannabis para uso medicinal. O Senado aprovou há pouco a proposta de reforma da Previdência dos militares que vão receber salário integral e não terão idade mínima para se aposentar.
Já o tempo de contribuição subiu de 30 para 35 anos. Haverá também aumento gradual da alíquota, que vai chegar a 10,5% em 2022. As normas também foram estendidas para policiais e bombeiros militares. A proposta agora segue para a sanção presidencial. A Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, em parceria com o Sebrae, vai dar cursos de capacitação profissional para vendedores ambulantes que atuam dentro dos vagões. O objetivo é que eles saiam da informalidade, possam vender os produtos em espaços fixos regularizados dentro das estações. Chanceleres dos países do Mercosul reuniram-se hoje em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, para o início da cúpula do bloco. O presidente Jair Bolsonaro e os outros líderes do bloco participarão do encontro amanhã. Uma disputa por espaço. As ruas que dão acesso ao teatro... Bom, o que nós acabamos de ver são os manifestantes que ocuparam a Assembleia Legislativa do Paraná desde ontem em protesto contra a reforma da Previdência Estadual e que deixaram o prédio na tarde desta quarta-feira. Agora sim, chanceleres dos países do Mercosul reuniram-se hoje em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, para o início da cúpula do bloco. O presidente Jair Bolsonaro e os outros líderes participarão do encontro amanhã. Como está sendo hoje? No discurso na cúpula do Mercosul amanhã, o presidente Jair Bolsonaro deverá falar sobre desenvolvimento sustentável, turismo e combate à corrupção. Hoje, Bolsonaro comentou a decisão da Justiça Eleitoral que autorizou o uso de assinaturas eletrônicas para a criação de um partido político. Na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro minimizou. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tornou-se réu por crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Salles, quando foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo em 2017, mandou retirar de um parque estadual um busto e painéis que lembravam Carlos Lamarca, capitão do Exército que desertou e tornou-se guerrilheiro. As peças eram protegidas por lei. Nós tentamos ouvir o ministro Ricardo Salles, mas até o momento ele não se manifestou. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse hoje que o Congresso deve alterar com urgência a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de réus condenados em segunda instância. 2 projetos diferentes sobre esse tema tramitam na Câmara e no Senado. Justo com a sociedade brasileira. A Justiça determinou a libertação de um suspeito de integrar o grupo que invadiu o celular de autoridades, entre eles o ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Luiz Henrique Molição foi solto hoje à tarde. Ele estava preso desde setembro e fechou o acordo de delação premiada homologado ontem pela Justiça. O grupo teve acesso a contas do aplicativo de mensagens Telegram. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a deputada Joyce Hasselmann apontou Eduardo e Carlos Bolsonaro como apoiadores e articuladores de grupos que espalham notícias falsas na internet. E ameaçada, caso prestasse depoimento. Nós não conseguimos contato com o vereador Carlos Bolsonaro, nem com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está viajando para fora do país. O presidente Jair Bolsonaro comentou a denúncia de Joyce Hasselmann e disse que inventaram um gabinete de ódio em que alguns acreditam. A disparada no preço da carne bovina fez as outras carnes ficarem também mais caras. É o caso da carne de frango e da de porco, mas os preços devem se acomodar no ano que vem. O preço da carne espantou os clientes. Uma entrada no ingresso de recursos bem razoável. A indústria brasileira produziu mais no mês de outubro. O número divulgado hoje pelo IBGE aponta um crescimento de 0,8% comparando-se com o mês de setembro. É o terceiro mês seguido de crescimento puxado por alimentos e produtos farmacêuticos. Só que no ano, o setor industrial acumula uma queda de 1,1%. Com a melhora no indicador da indústria, ainda animada com o resultado do PIB, a Bolsa de São Paulo fechou em alta e acima dos 110 mil pontos, o que estabelece um novo recorde. O Supremo Tribunal Federal definiu hoje as regras para o compartilhamento de dados financeiros sigilosos sem autorização prévia da Justiça.
Por 10 votos a 1, os ministros decidiram que o envio de relatórios para a polícia e o Ministério Público só poderá acontecer por intermédio de comunicados oficiais. Os ministros do Supremo retomaram a discussão com uma proposta do ministro estadual no Rio de Janeiro. A Justiça Federal do Ceará suspendeu a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares. A decisão levou em conta os argumentos de uma ação popular que... Uma imagem dos bastidores roubou a cena no último dia da reunião dos líderes da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Câmeras flagraram representantes. Bom, agora sim nós vamos ver então uma iniciativa da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, em parceria com o Sebrae, que dará cursos de capacitação profissional para vendedores ambulantes que atuam nos vagões. O objetivo é que eles saiam da informalidade e possam vender os produtos em espaços fixos, regularizados dentro das estações. Como que eu trabalho com comida, vai ser muito bom para mim. Fique agora com o Roda Jequiti e uma boa noite. Boa noite.